Olá, eu estou aqui com mais esse vídeo e tenho esse livro aqui que eu acabei de ler. Tá meio invertido, eu acho, tá invertido, mas Isto é o Meu Corpo. A luta de Lutero em defesa da presença real de Cristo no sacramento do altar. Esse livro fala sobre a confessionalidade luterana histórica, raiz, e fala como isso foi defendido na época da Reforma, especialmente por Lutero. O livro mostra que, ao longo dos séculos, desde o início da Igreja, a ceia foi um dos assuntos mais discutidos e um dos assuntos mais sérios também, que dividiu grandes teólogos, dividiu movimentos. E na Reforma se busca clarear ou fortalecer, dogmatizar, sistematizar o entendimento sobre a ceia do Senhor, a fé da Igreja sobre esse assunto. A posição que foi sistematizada pela Igreja de então, a Igreja Católica, ao longo dos séculos, ela foi sistematizada no século XIII. Tomás de Aquino desenvolveu o conceito de transubstanciação. Esse era o termo comum para entender a ceia do Senhor. Transubstanciação significa que o pão, a hóstia consagrada, passa a ser o corpo de Cristo, literalmente. Apenas com a aparência de pão, mas o próprio Senhor está ali, sendo oferecido, sendo comido, sendo bebido. No sangue, no caso no vinho. O corpo e o sangue de Cristo estão ali literalmente. E a transubstanciação exclui a ideia de que aquilo ali pode ser chamado de pão após a consagração, porque não é pão, é apenas aparência. Os acidentes são de pão, que a gente vê, mas a substância é o próprio corpo de Cristo. Assim foi entendido. E é bom lembrar que esse entendimento ele foi desenvolvido num período em que a razão estava em desenvolvimento dentro da teologia. É o período chamado de escolástica, com o seu grande expoente Tomás de Aquino. Só que essa ideia de racionalizar o que acontece ali, baseado nessas palavras de Jesus, isto é o meu corpo, não soou bem durante todo o tempo da igreja. Então, houveram aqueles que queriam suavizar estas palavras ao ponto de dizer que quando Jesus disse isto é o meu corpo, ele estava falando de forma simbólica e não pode ser levado como seu corpo literal na ceia. A gente vê essa ideia com um grande pregador chamado John Wycliffe. Wycliffe ali no século XV, ele morreu no início do século XV. Início do século XV, então ele viveu ali segunda metade do século XIV. Ele já questionava algumas coisas na igreja e falou que esse termo transubstanciação é herético. Daí veio seu discípulo John Hus e não foi muito bem com a ideia de Wycliffe. Rejeitava a ideia de
rejeitava que era mero simbolismo as palavras da ceia, que se referia às palavras da ceia. Mas também não estava de acordo com a ideia da transubstanciação. Então, tem casos em que se busca o meio termo. Ao longo dos primeiros séculos, a gente já volta ali, não no século XIII, XIV, mas nos primeiros séculos, sempre havia a ideia de que Jesus estava de forma especial presente no sacramento, no pão e no vinho. Não era comum se entender uma ideia simbólica com aqueles primeiros chamados pais da igreja, os teólogos dos primeiros séculos, Irineu de Lyon, Inácio de Antioquia, dentre outros, Tertuliano de Cartago, Justino Mártir. Mas no quarto século, Agostinho ele buscou suavizar essa ideia, embora não era comum na época. Indo para o tempo da Reforma, Lutero, como ele atacou a missa, a ideia da missa papal, de que a missa é um sacrifício, ele também atacou a ideia de Santa Ceia que a igreja tinha, de transubstanciação. Porque a transubstanciação que faz com que seja possível que a missa seja considerada um sacrifício. Porque os católicos uniam a ideia de que o pão não é mais pão, é corpo. E esse corpo ele é oferecido novamente a Deus. Então se cria a teologia de que a missa, o culto católico, é um sacrifício, em que o próprio Cristo, em seu corpo e sangue, está sendo oferecido a Deus novamente. Mastigado, bebido pelos comungantes, porém oferecido como sacrifício a Deus. Então Lutero luta veementemente contra essa ideia de que a missa é um sacrifício, baseado no fato de que Jesus morreu uma única vez. Porém, ao se deparar com a necessidade, entre aspas, de explicar a Santa Ceia, a teologia luterana não vai até o fim e não usa a razão para desenvolver argumentos sobre o que realmente acontece no momento da ceia, da consagração. Porém, se afirma categoricamente que há a presença de Jesus, a presença real do verdadeiro corpo e verdadeiro sangue de Jesus na Santa Ceia. De que forma isso acontece, se é no comer, se é no momento da consagração, se é em todo o tempo, quanto tempo dura. Isso, a teologia luterana, o que Lutero defendia, não se dispõe a explicar. Apenas se afirma que, com as palavras isto é, Jesus não está mentindo, mas que ali realmente está o corpo de Cristo. O grande adversário de Lutero, na época da Reforma, foi Zwinglio. Zwinglio era contemporâneo de Lutero, não era de idades muito diferentes, e ele era da Suíça, de Zurique. Então a Suíça desenvolveu bem essa teologia de Zwinglio, e ele dizia que a ceia era um memorial, que Jesus disse isto é de modo figurado, que ali há apenas o pão e o vinho, e Cristo não pode estar presente ali. Então aí a gente vê nesse livro essas duas teologias bem diferentes. É bom lembrar que o clima desse assunto era tão sério que se entendia na época, e ao longo dos séculos todos da igreja ali até aquele tempo, como eu falei, que o entendimento de ceia dependia muito do entendimento do evangelho. Se um estivesse errado, poderia comprometer o outro. E o entendimento do evangelho estaria relacionado ao
que se crê também a respeito da ceia. Por isso que era tão sério essa questão. Você entender errado a ceia dava a entender que você entendia errado o Evangelho. Em termos mais claros, se você não crê que Jesus está sendo dado na Santa Ceia, você não crê que o Evangelho está chegando a você pelos meios que Jesus instituiu. Então você estaria negando o Evangelho. Isso seria a visão memorialista, partindo do que os luteranos ou os que defendiam a presença real acreditavam. Que se você acredita que ali é um memorial, você tira o corpo de Cristo, você tira o sangue e você coloca simplesmente pão. Qualquer tipo de pão que não diferente do que você encontra na padaria. Então não seria ali sacramento, não seria meio de graça, não seria instituição de Cristo e as palavras ali não seria como o vento. Mas a ideia seria um comer espiritual, um comer pela fé. Porém, dentro dos que defendem a presença real, isso aí de entender que era simbolismo e que é só recebido pela fé, é negar o sacramento, negar a presença real e negar o próprio Cristo e dizer que ele mentiu ao dizer que ali é o seu corpo e o seu sangue. Então vejamos como esse caso é bem delicado. Por outro lado, aqueles que defendem que é um memorial, que é simbólico, entendem que defender a presença real de Cristo, mesmo que não seja a transubstanciação católica, de que o pão se transforma no corpo, mas defender de alguma forma que ali há a presença real do corpo e do sangue de Cristo, é uma tentativa, é um voltar à teologia católica. Esse era o clima de debate entre Lutero e Zwingli. Claro, existiam outros, Melanchthon estava ao lado de Lutero, ao lado de Zwingli estava El Colampadio, acredito que é assim que se pronuncia, que parece ter sido um grande teólogo também, no meio da Reforma. Então, para estes, a ideia de Lutero defender que há uma presença real, mesmo que não seja transubstanciação, mesmo que não seja explicado, seria uma tentativa de voltar à doutrina do papado. E isso seria uma doutrina que não é bíblica. Era simplesmente carregar uma tradição que não podia se sustentar. Dizer que Cristo está presente e não é um memorial. Então, os memorialistas, eles entendem que ali Cristo está falando de forma figurada, dado ao fato de que Jesus usava muitas parábolas, figuras de linguagem para falar da sua doutrina. E principalmente pelo fato de que, se Cristo está no céu e ele é totalmente humano, o que de fato Lutero acreditava, todos os teólogos ortodoxos, fiéis à doutrina, ecumênicos, de modo geral, entendiam que Jesus se fez homem como nós. A ideia de que Jesus não era verdadeiramente homem foi refutada já desde os primeiros séculos ali. Então todos acreditavam. Então os memorialistas, como Zwingli, aqui fala sobre isso, que diziam que se Jesus é homem como nós, ele está com seu corpo no céu e o corpo não pode ocupar mais de um lugar. Se o corpo está no céu, ele não pode estar aqui, ele não pode nem estar no lugar do pão e nem estar presente junto com o pão. Então isso aí seria colocar algo que Cristo não disse. Jesus não afirmou um comer literal, afirmou um comer simbólico. Isso dizem os memorialistas. Então, em torno disso, acontece o debate entre Lutero e Zwingli e seus respectivos amigos ali de debate. Esse debate aconteceu no colóquio de Marburg, em 1529. Então,
o que eu vejo aqui, o que a gente vê nesse livro, é que Zwinglio ele articula bastante em argumentos para defender o lado memorialista. Enquanto Lutero não se dispõe tanto a explicar, ele simplesmente afirma essas palavras. Enquanto Zwinglio desenvolvia argumentos após argumentos, Lutero ficava mais em torno dessas palavras, que Cristo disse que isto é o meu corpo. É claro que há uma diferença, uma ênfase maior das palavras de Jesus em relação ao sacramento. E não se trata de uma forma comum da qual ele falava geralmente por parábolas, porque ali há uma presença do pão. Não é apenas o ensino, mas há um elemento visível. Daí se entende a ideia de sacramento. Sacramento significa que é um transmitir da graça de Deus, um meio de graça. Então a gente tem duas posições aí. Em 1530 se elaborou a Confissão de Augsburgo, onde no artigo 10 se fala da ceia do Senhor e se ensina que ali há realmente o verdadeiro corpo e sangue de Cristo presente no sacramento. Então Lutero respondia a Zwinglio sobre a ideia de que o corpo está no céu e não pode estar ali. Responde a Zwinglio pelo fato de que Jesus é Deus. E se ele quer comunicar o seu corpo, a sua presença literal do seu corpo ali, ele pode fazer. Não há como explicar, mas se acredita dessa forma. Então a teologia luterana se desenvolve em relação à ceia a partir disso, das palavras de Cristo e do seu poder de se fazer presente onde quer que ele queira. O texto principal de Zwinglio para defender que ali é um comer espiritual, ele usa muito João 6, onde Jesus disse: a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Porém, se referindo no contexto do pão, Jesus multiplicou e disse que ele é o pão do céu. E, obviamente, a sua carne não foi comida ali. Então, Jesus fala de um comer pela fé. Sobre esse texto, Lutero também concordava da mesma forma que no texto de João 6, Jesus não fala sobre a ceia. A ceia é algo à parte que se refere a um comer literal do corpo de Cristo. Uma ideia de que Lutero não estava tão desenvolvido ainda foi surgido na fórmula de concórdia, que dizia que Cristo pode compartilhar sua natureza divina com a sua natureza humana e vice-versa. E onde uma está, a outra está também. Lutero não desenvolve bem esse argumento porque ele foi melhor elaborado depois. Mas ele se atém a estas palavras, entendendo que ali é um comer verdadeiro do corpo e do sangue de Jesus unido ao pão, mesmo sem conseguir ou sem ter que explicar. Então esse livro aqui, ele trata desse assunto e é escrito pelo Dr. Hermann Sasse, e ele termina dizendo, fortalecendo a doutrina luterana, e ele diz que ou aceitamos o comentário de Paulo ou rejeitamos, e com ele a autoridade do Novo Testamento. A aceitação ou rejeição da presença real significa, como Lutero claramente percebeu, a aceitação ou rejeição da palavra de Deus. Então, dentro da teologia luterana, rejeitar a presença real é rejeitar as palavras de Deus. Com presença real se entende Cristo literalmente com seu corpo presente no sacramento. Tal como a igreja permanece de pé ou cai com o evangelho, do mesmo modo ela também fica de pé ou cai com o sacramento do altar. Por isso que havia também a questão de se Lutero e Zwinglio poderiam se considerar irmãos. Zwinglio faz um apelo para que Lutero o considere como irmão.
Lutero deixa isso para ser conversado no segundo momento, dado a seriedade desse assunto. Pois o sacramento é o Evangelho. Esta é a convicção não apenas de Lutero, mas do Novo Testamento. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Então, apesar de muitos debates, apesar de posteriormente alguns luteranos tentarem se conciliar, fazer um meio termo entre Lutero e Zwingli, tradicionalmente a teologia luterana não aceita um meio termo e rejeita totalmente a ideia do memorialismo. Então a teologia luterana, nesse sentido, se aproxima mais da teologia católica, que mesmo falando de transubstanciação, que não é o que os luteranos acreditam, eles falam que há a presença real de Cristo, mesmo tentando explicar, mas aí acaba se aproximando mais da teologia luterana. Então se elabora uma segunda versão da Confissão de Augsburgo, em 1540, por Melanchthon, chamada a Invariata, uma nova versão, tentando abrir brecha para uma conciliação entre a presença real defendida por Lutero e o memorialismo zwingliano. Um grande defensor dessa relação é o Martin Bucer, que foi influenciado por Lutero, mas não aderiu à sua visão, exatamente a sua visão sobre a Santa Ceia. E Martin Bucer foi o que posteriormente influenciou Calvino, Teodoro de Beza, e aí se desenvolveu a teologia reformada, que a princípio buscou conciliar Lutero e Zwingli. Não afirmar como Lutero que ali há uma presença literal do corpo, e nem como Zwingli, que era apenas memorial. Mas Martin Bucer, e posteriormente o calvinismo, se dispôs a afirmar que ali há a presença de Cristo, não literal do corpo, mas uma presença espiritual que é comida. Não é mero memorial, mas também não é presença literal, mas um comer espiritual. Então, ainda assim, o luteranismo confessional não tem comunhão de altar com a ideia calvinista, e muito menos com a ideia zwingliana. Então é disso que trata esse livro. Ele começa falando sobre a importância da ceia nos 15 primeiros séculos, como era mais ou menos tratado, e depois entra no colóquio de Marburgo, com palavras de Lutero, Zwingli e outros que estavam no debate, e depois continua comentando sobre a presença real luterana. É bem legal para a gente conhecer sobre esse assunto, e eu espero que eu tenha sido claro nas explicações. Ficamos por aqui e até a próxima.